Uma das leituras que eu tenho feito e refeito nos últimos meses é da poeta polonesa Wisława Szymborska, ganhadora do Nobel de Literatura de 1996. A poesia dela tem um poder de síntese que torna acessíveis os grandes problemas da nossa existência, e seus questionamentos filosóficos recusam a seriedade presunçosa daqueles que já se armaram com respostas viciadas. Szymborska colhe o sublime em cada trivialidade e nos convida a uma postura de esperança. Ela parece estar de retorno ao mundo, mais apta a encontrar revelações nas pequenas coisas. São versos que nos concedem uma nova capacidade de sentir e de pensar, mesmo aquilo que já nos é familiar no cotidiano. O vídeo de hoje eu começo fazendo um destaque de alguns versos do poema Sob uma Estrela Pequenina. Me perdoem, guerras distantes, por trazer flores para casa. Me perdoem, feridas abertas, por espetar o dedo. Me desculpe a gente nas estações, pelo sono das 5 da manhã. E você, Falcão, há anos o mesmo, na mesma gaiola, fitando, sem movimento, sempre o mesmo ponto. Me absolva, mesmo se você for um pássaro empalhado. Me desculpe, a árvore cortada, pelas 4 pernas da mesa. Me desculpem as grandes perguntas, pelas respostas pequenas. Ature, segredo do ser, se eu puxo os fios das suas vestes. Não me acuse, alma, por tê-la raramente. Me desculpe tudo por não poder estar em toda parte. Me desculpem todos por não saber ser cada um e cada uma. Sei que, enquanto viver, nada me justifica, já que barro o caminho para mim mesma. Não me julgue má, fala, por tomar emprestado palavras patéticas e depois me esforçar para fazê-las parecer leves. O mundo pode parecer atingir o ápice da destruição ou do progresso para cada geração que olhar para os acontecimentos e quiser se sentir no centro do tempo histórico. Mas, sem dúvida, o que jamais ocorreu em tamanha intensidade é o atual acesso constante a imagens e outras realidades. Nunca foi possível enxergar tanto do que acontece lá fora e ouvir tantas vozes sem precisar sair de casa ou sequer mover o corpo. A angústia dessa estagnação me faz pensar nos versos do poema Barragem, da poeta Bruna Weber. Deve ser perigoso esse gosto recorrente de incêndio na boca, mas não há saliva para apagar, e não há saliva que apague, por isso falo pouco. Não sei o que de fato queima. Fecho a boca e o fogo sai pelo nariz. Respiro mal. Meu ar é qualquer fumaça. Queria um gosto bom. Queria pernas para sair correndo. O atual estado de tensão em todo o planeta é a experiência partilhada do medo e da transformação. Para uns, há o receio de não haver retorno ao mundo conhecido, e para outros tantos, o receio é de que, na verdade, tudo retorne, e mais uma vez não ocorram as mudanças desejadas e tão urgentes.
Estamos em um período de revelações coletivas. E revelação é o significado etimológico da palavra apocalipse, que no grego é formado pela preposição apo, que traz o significado de afastar e retirar, e kaluma, que significa véu. Apocalipse é a retirada do que nos cobre, é despir as aparências. E a imagem apocalíptica do fim de todas as coisas se manifesta em muitas mentes como um desejo. Espera-se um evento de coroação dos fiéis e de purgação da figura pecaminosa que é sempre o outro. Há uma antecipação entre aqueles que mais fervorosamente acreditam nas profecias. Em Blues do Fim dos Tempos, podemos ler uma palestra de Ian McEwan, em que ele fala sobre o fato de que, ao longo da história, os humanos de cada geração insistem em acreditar na possibilidade de que estão vivendo no fim do tempo histórico. Abre aspas. Temos a necessidade de um enredo, uma narrativa que acolha nossa irrelevância no fluxo das coisas. O que poderia nos dar mais sentido, em contraposição ao abismo do tempo, do que identificar nosso próprio fim pessoal com uma aniquilação purificadora de tudo o que existe. Fecha aspas. Os apocalipses medievais hoje disputam lugar com ameaças absolutamente recentes. Ficou mais pesada a compreensão do lugar histórico em que estamos. As distopias saíram da ficção e se tornaram parte do cotidiano. No mundo conectado, com tudo o que pusemos em nossas mãos, a destruição não precisa mais vir do além. Nisso tudo, que lugar tem o indivíduo e seu pensamento? Seu rosto-pensamento, como diria Hilda Hilst. Com que rosto olhamos os atos de um mundo que, envolto em chamas, produz um espetáculo de proporções tão trágicas? Acredito que a arte nos ajuda a responder esse problema. Mas vou distinguir em dois efeitos do nosso envolvimento com a arte. Primeiro, recorro justamente a Hilda Hilst, que em Poemas aos Homens do Nosso Tempo escreve sobre o vigor que existe na ideia poética, que é alcançada, como ela diz, pelos fazedores de palavras. Senhoras e senhores, olhai-nos, repensamos a tarefa de pensar o mundo, e quando a noite vem a contrafação dos nossos rostos. Rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. A muitos, os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas. E sempre, um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores. E essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando o amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa. E o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move. E mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Que te devolvam a alma, homem do nosso tempo. Pede isso a Deus, ou às coisas que acreditas, à terra, às águas, à noite desmedida. Uiva, se quiseres, ao teu próprio ventre, se é ele quem comanda a tua vida, não importa. Pede à mulher, aquela que foi noiva, a que se fez amiga, abre a tua boca, ulula, pede à chuva, ruge, como se tivesses no peito uma enorme ferida. Escancara a tua boca, regolga, a alma de volta. Esses homens do nosso tempo, a que se refere Hilda Hilst, serão os homens de todos os tempos. Sempre haverá o homem oco, como escreveu T.S. Eliot. Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados.
o elmo cheio de nada. Ai de nós, nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou pés de ratos sobre cacos em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Quanto a esse vazio ou qualquer ideia de defeito, o impulso é sempre de projetar tudo nos outros. E cada um inventa um jeito de se desviar dessa percepção. Mesmo o poeta pode ter uma face vazia, pronta a ser preenchida com as ilusões mais graves. A sensibilidade de Ezra Pound, por exemplo, não o salvou de se iludir com as promessas de Mussolini. Ele escolheu servir a rádio do governo fascista durante a guerra e até manifestou apoio a Hitler. Ele se amparou a outros homens empalhados. É bom lembrar de como Eliot inicia seu poema. Nós somos os homens ocos. É essa interiorização e esse pesar que encontro na poesia de T.S. Eliot. Uma poesia que me parece estar posicionada sempre no futuro, no tempo que virá muito depois de nossa estadia. Eliot toma distância e das alturas abre um panorama que nos permite olhar as ruínas do espírito humano. É um registro da decadência da nossa relação com os mitos, com a natureza e com ideias que nos estipulassem um caminho e um lugar no mundo. A modernidade do tempo de Eliot e hoje o nosso progresso virtual e digital nos distraem enquanto nos esvaziam. Resta na desordem do nosso espírito um duelo entre a razão e a herança dos mitos. Esse estado de ruína do espírito humano está conectado na poesia de Eliot ao que o tradutor e poeta Ivan Junqueira descreveu como vertentes existenciais, que seriam o isolamento e a incomunicabilidade do ser. Eliot observava a modernidade que em seu tempo já irrompia estridente e reuniu em sua poesia uma herança literária e filosófica capaz de reafirmar que as possibilidades de existência humana se dão sempre em uma verticalidade. Nisso estão contidas as ideias de subida, de descida e de queda espiritual. Deslocamentos que são fundamentais nos mitos e na compreensão que temos de nossa formação ética. Essa verticalidade retrata o medo com que nos relacionamos com o céu e com a terra. A ideia da queda simboliza um erro e um dano, que revela muito sobre os nossos deslocamentos até os lugares de onde então caímos. Podemos encontrar essa mesma ideia de queda presente nas falas de Ailton Krenak, publicadas em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Como Krenak observa, o mundo já chegou ao fim para muitas culturas dizimadas e para muitos estilos de vida e visões de mundo. E o apocalipse de hoje e do futuro é feito também da ideia aparentemente benigna de que podemos determinar que a humanidade seja reduzida a um só meio de existência, um só jeito de viver. É o poder destrutivo de se aniquilar pensamentos diferentes e culturas que desprezamos. O Ailton Krenak diz o seguinte, abre aspas, não tem fim do mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá do muro e um do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então a pergunta a fazer seria, por que tanto medo assim de uma queda, se a gente não fez nada nas outras eras, senão cair? Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo,
mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Fecha aspas. Essa ampliação do olhar de Krenak nos convida a ressignificar o que achamos que são os ápices e os protagonismos da história humana. E isso só é possível se nos abrirmos a compreender a realidade das coisas por um novo caminho. É essa definição que dou a primeira possibilidade de aproveitamento da arte, que aqui vamos chamar de revelação. A arte permite a descoberta de tudo que o pensamento adestrado se acostuma a ocultar. A arte é apocalíptica. Esse poder de revelação é que nos leva então a outra possibilidade de aproveitamento. Na segunda parte do poema Terra Desolada, T.S. Eliot apresenta uma angustiante questão que paira sobre o indivíduo cujo espírito está em ruínas. Recordo-me daquelas pérolas que eram seus olhos. Estás ou não estás vivo? Nada existe em tua cabeça? E na abertura deste mesmo poema, Eliot exprime a condição póstuma de muito do que pensamos estar vivo em nossas ações. Que raízes são essas que agarram? Que ramos se esgalham nessa imundície pedregosa? Filho do homem, não podes dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol. E as árvores mortas já não mais te abrigam. Nem te consola o canto dos grilos, e nenhum rumor de água a latejar na pedra seca. Apenas uma sombra medra sob esta rocha escarlate. Chega-te à sombra desta rocha escarlate, e vou mostrar-te algo distinto de tua sombra, a caminhar atrás de ti quando amanhece. Ou de tua sombra vespertina, se elevando ao teu encontro. Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó. Na terra desolada observada por Eliot, o ser é esvaziado de sua capacidade de expressão. Torna-se vestígio do que já foi e do que já sonhou que podia ser. Como é então que segue caminhando? A própria emoção converte-se em mera explicação do mundo, e até a arte pode ser sequestrada de suas potências, para passar a servir como artifício de uma emoção pensada e consumida, em vez de se originar livremente, a partir de uma reflexão sentida, como diria Ivan Junqueira. A explicação, o vazio e a incomunicabilidade estão no movimento que Eliot faz ao levantar nossos olhos às alturas no poema Conversa Galante. Observo, nossa sentimental amiga, a lua, alguém modula no teclado esse noturno raro, com que explicamos a noite e o luar, partitura que roubamos para dar forma ao nosso nada. E ela me dirá isso respeito? Oh, não. Eu é que de vazios sou apenas feito. Vós, Senhora, sois a perene ironia, a eterna inimiga do absoluto, a que mais de leve torce nossa tristeza erradia. Com vosso ar indiferente e resoluto, de um golpe cortais a nossa louca poética os seus mistérios. E ela? Seremos afinal assim tão sérios? Aprendemos a calar os mistérios do mundo porque silenciamos o deslumbre infantil e explicamos tudo utilizando das partituras, como diz Eliot, que roubamos daqueles que já determinaram os significados. É isso que a natureza está sempre golpeando em nós. Nesses versos que lemos, o golpe do mistério é uma refutação.
A natureza nos devolve nossas interpretações e, por ser inimiga do absoluto, reabre nossa experiência a uma nova percepção do mundo. Fora da nossa mente e de nossas invenções, os opostos não estão separados. Para a Lua, tudo que está aqui é uma coisa só, e tudo que cai, cai lentamente. É como a proposta que Ailton Krenak faz quando diz que, abre aspas, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Fecha aspas. Acredito que a arte e o retorno à relação com a natureza são os caminhos para descobrirmos paraquedas. O paraquedas de podermos ouvir mais vozes além da nossa própria, além daquelas vozes que nos dizem o que já conhecemos e o que já aceitamos ouvir. Por isso, vou chamar o segundo aproveitamento da arte como regeneração, pois a arte permite que o nosso contato com o mundo seja restaurado e recombinado em novas maneiras de pensar. Se nos abrimos, acontece uma ruptura na ordem engessada dos nossos pensamentos. Szymborska diz que a alegria da escrita é feita de um poder de preservar. É a vingança da mão mortal. Criar e receber a arte é como fazer o tempo parar, porque nos multiplicamos em incontáveis subjetividades e descobrimos a parte oca em nós. Quando falamos em uma ideia de verticalidade da alma humana, nossa cultura nos leva logo às divisões de paraíso e inferno. É daí que parte Eliot ao selecionar um trecho do canto 27 da Divina Comédia de Dante Alighieri para servir de epígrafe em um de seus poemas mais conhecidos, a Canção de Amor de J. Alfred Prufrock. Nessa epígrafe, lemos as palavras ditas pelo conde Guido de Montefeltro. Acontece quando Dante o encontra no 8º círculo do inferno, onde Montefeltro é punido pelos conselhos que deu ao Papa Bonifácio VIII. Ele diz a Dante: se eu acreditasse responder a quem daqui voltasse à luz do mundo, permaneceria calado, mas porque sei ao certo que jamais se libertou quem ao inferno veio ter, falarei sem receio de infâmia. É assim que Eliot então propõe nos guiar, como na jornada de Dante, em que o poeta Virgílio pôde guiá-lo pelo reino do além. Nos versos da Canção de Amor de Prufrock, estamos do lado de cá, e Eliot é o poeta a nos guiar, por entre o reino do que está vivo, e o que está vivo e consciente tem a difícil jornada de aprender a viver e se bastar com o que há de eterno na brevidade. Como diz Eliot, ser consciente é estar fora do tempo. Mas somente no tempo é que o momento no roseiral, o momento sob o caramanchão batido pela chuva, podem ser lembrados, envoltos em passado e futuro. Somente através do tempo é o tempo conquistado. Sigamos então, tu e eu. Enquanto o poente no céu se estende como um paciente anestesiado sobre a mesa. Sigamos por certas ruas quase ermas, através dos sussurrantes refúgios de noites mal dormidas em hotéis baratos, ao lado de botequins onde a serragem se mistura às conchas das ostras. Ruas que se alongam como um tedioso argumento, cujo insidioso intento é atrair-te a uma angustiante questão. Oh, não perguntes qual. Sigamos a cumprir nossa visita. E na verdade tempo haverá, para que ao longo das ruas flua a parda fumaça, roçando suas espáduas na vidraça.
Tempo haverá para moldar um rosto com que enfrentar os rostos que encontrares. Tempo para matar e criar. E tempo para todos os trabalhos e os dias em que mãos sobre o teu prato erguem, mas depois deixam cair uma questão. Tempo para ti e tempo para mim, e tempo ainda para uma centena de indecisões e uma centena de visões e revisões, antes do chá com torradas. E na verdade tempo haverá para dar rédeas à imaginação. Ousarei? Tempo para voltar e descer os degraus, com uma calva entreaberta em meus cabelos. Dirão eles, como andam ralos seus cabelos, mas como estão finos seus braços e pernas. Medi minha vida em colherinhas de café. Percebo vozes que fenecem com uma agonia de outono, sob a música de um quarto longínquo. Como então me atreveria? E já conheci os olhos, a todos conheci. Os olhos que te fixam na fórmula de uma frase. Mas se a fórmula me confino, gingando sobre um alfinete, ou se alfinetado me sinto, a colear rente à parede, como então começaria eu a cuspir todo o bagaço de meus dias e caminhos? E como iria atrever-me? E já conheci também os braços, a todos conheci, alvos e desnudos braços, ou de braceletes anelados. Será o perfume de um vestido que me faz devagar tanto? Teria eu forças para enervar o instante e induzi-lo à sua crise? Embora já tenha chorado e jejuado, chorado e rezado, embora já tenha visto minha cabeça, a calva mais cavada, servida numa travessa, não sou profeta, mas isso pouco importa. Percebi quando titubeou minha grandeza, e vi o eterno lacaio a reprimir o riso, tendo nas mãos meu sobretudo. Enfim, tive medo. Teria valido a pena cortar o assunto com um sorriso, comprimir todo o universo numa bola e arremessá-la ao vértice de uma suprema indagação? Dizer, sou Lázaro, venho de entre os mortos, retorno para tudo vos contar, tudo vos contarei. Impossível exprimir exatamente o que penso. Envelheci. Andarei com os fundilhos das calças amarrotados. Repartirei ao meio meus cabelos. Ousarei comer um pêssego. Vestirei brancas calças de flanela e pelas praias andarei. Ouvi cantar as sereias, umas para as outras. Não creio que um dia elas cantem para mim. Vi-as cavalgando rumo ao largo, a pentear as brancas crinas das ondas que refluem. Quando o vento, um claro escuro abre nas águas, tardamos nas câmaras do mar, junto às ondinas, com sua grinalda de algas rubras e castanhas, até sermos acordados por vozes humanas e nos afogarmos.